Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. É muito bom estar com vocês de novo. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Agora faltam só 10. São 13, né? Porque o primeiro foi um resumo, né, de todos eles. E depois disso, agora nós tivemos um primeiro princípio, que foi a semana passada. Não sei se vocês se recordam, que foi o princípio da verdade, né? E hoje nós estamos então com o nosso segundo princípio, que é o princípio da inteligência. Oi, Thiago Torres, quanto tempo que eu não te vejo? Thiago Lima, oi, meu querido, muito bom te ver aqui. Tamara, tô com saudade, volta logo. Oi, Fagner, que alegria. Oi, Irene, muito bom ter vocês aqui, gente. Nossa, muita gente que faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, né? Mas tenho a oportunidade de estar com vocês aqui. Nossa, Thiago, nem sei onde você tá morando. Você mora fora agora, né? Me conta aí, por favor, onde é que você tá? Oi, Pacheco, boa noite. Então, nós estamos no nosso segundo princípio. Eu não sei se vocês se surpreenderam, mas eu, quando fui aprender esse princípio... O som tá bom pra vocês, gente? Nossa, Tiago, você tá na Argentina. Ai, como eu tô chique. Tô lá na Argentina. O som tá bom pra vocês? Que eu coloquei um microfoninho diferente aqui, daí eu queria saber se ele tava funcionando. Vocês podem me dar um feedback, por favor? Ai, Tamara, quinta já, né? A gente já vai se encontrar, que gostoso. Vocês conseguem me dar um feedback aí, por favor, se o som tá bom? Bom, quando eu ouvi, então, que a gente teria... Um abraço, Thiago. Que a gente teria esse... Ai, obrigada, Irene. Tá bom o som, então, né? Que a gente teria esse princípio da inteligência... E eu fiquei bem assim, surpresa, né? Que foi, na verdade, foi o primeiro que a gente aprendeu no método Destiny. Porque, assim, é uma coisa interessante, né? Tipo, inteligência tem a ver com princípio, né? Parece que não faz muito sentido. Né? Até a verdade, né? Sabedoria, essas coisas faziam sentido, mas a inteligência não. Mas aí hoje vocês vão entender, né? Por que a inteligência, ela é um princípio também muito importante para nós. Né? Ela é algo que ela é universal, ela é atemporal... Né? Não tem lei contra você ser inteligente, né? Não existe nada contra isso. E, então, realmente, ele é um princípio e ele também está na Bíblia, né? Ele está no princípio milenar. Ó, tem outro Thiago aqui com a gente também. Oi, Thiago. Então, nós vemos que a inteligência realmente ela é um princípio milenar. E aí, hoje eu vou fazer diferente. Normalmente, eu conto qual é a recompensa do princípio no começo. Né? Agora, eu vou inverter. Eu vou contar qual que é a recompensa e a promessa desse princípio no final. Tá? Eu vou inverter as ordens aqui, vocês vão ficar curiosos, né? A gente vai falar sobre ele, vai entender como é que ele funciona, mas eu só vou falar o que você vai ganhar cumprindo ele no final, tá? No decorrer, boa noite. No decorrer, vocês vão acabar desconfiando e vão conseguir entender, né, qual que é a recompensa, mas assim, citar ela mesma eu vou deixar só para fazer isso no final, tá bom? Então é muito bom ter vocês aqui novamente, né? Eu espero que vocês estejam aprendendo. Oi, Elis! Que vocês estejam aprendendo, né, algo realmente que é concreto. A ideia é que seja um conteúdo aplicável, que você possa colocar em prática na sua vida. A intenção é exatamente essa, não simplesmente para, né, você ter mais coisas que você sabe, mas a gente vai entender isso exatamente nesse princípio da... Oi, Sil, tudo bem? Olha, minha vizinha tá aqui com a gente, que legal! Gente, a Mônica, que mora em outro estado também, que tá aqui, um beijão. Então a gente vai perceber exatamente isso, que a inteligência vai mostrar isso para nós sobre o conhecimento, sobre conhecer as coisas. Tá? Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu queria perguntar, né, na verdade, o que é inteligência? Né? A gente precisa, a primeira coisa, pensar é isso, né? É um princípio, mas o que é inteligência? Eu fui no dicionário, e aí, segundo o dicionário, é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Isso é inteligência. Então, a inteligência, né, o título desse princípio é um item de fábrica. Todo mundo, quando nasce, a gente já nasce com essa capacidade de compreender, né, de aprender. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Então, o que nos diferencia... Oi, Rai! O que nos diferencia das outras espécies, né, dos animais, por exemplo, é essa capacidade que nós temos, né, de sermos inteligentes, né, de compreender, de aprender. O que é interessante da inteligência também é que ela não é algo estático, ela não é algo fixo. A inteligência, ela é algo que ela
vai se desenvolvendo, nós temos a oportunidade de desenvolvê-la, né? E principalmente de fazermos uma expansão da nossa consciência, que aí vocês vão começar a entender à medida que a gente for conversando aqui, vocês vão começar a entender um pouquinho disso. Então, é algo que a gente precisa desenvolver. Então, isso é uma notícia boa de que você já tem, e eu também, né? Então, isso já estamos meio caminho andado aqui, né? A gente já tem inteligência, já tem essa capacidade de raciocínio, de aprender. Agora, a questão é nós tomarmos uma decisão de usarmos isso de alguma forma para o nosso benefício. Tá? É aqui que muda um pouco as coisas, aqueles que vão usar e aqueles que não vão usar a sua inteligência. Né? Por quê? Porque se eu tenho inteligência, eu tenho uma capacidade de resolver e compreender um problema, um conflito e de me adaptar em algumas situações. Né? Então eu estou de repente numa situação que eu estou me vendo apertado, né? Estou coagido, tá difícil, né? Uma dificuldade, um desafio. E aí o que a inteligência faz? A inteligência ela me dá essa capacidade de resolver aquilo. Né? E o contrário de inteligência é a ignorância. Né? Então, o que isso quer dizer? Que eu não tenho nem noção de que aquilo existe, eu não tenho nem noção como é que aquilo funciona. Né? Então, isso é ignorância, e aí é o contrário da inteligência. E a maioria dos problemas que nós temos, eles vêm por questão de ignorância. Né? A gente por exemplo, você tomou uma decisão errada às vezes de uma coisa que você não compreendia, né? Foi uma ignorância sua e aí você acaba colhendo o fruto daquilo. Então a ideia é quanto mais inteligência nós tivermos, né, menos problemas nós vamos ter. E eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Nós estamos aqui exatamente por conta disso, né? Porque nós queremos cumprir esses princípios milenares para termos paz e prosperidade. E a inteligência faz parte disso também. Existem múltiplas inteligências, na verdade, né? Não é uma inteligência só. Harvard fala em 8 inteligências. Eles fizeram alguns levantamentos, né, e perceberam isso. E aí o que acontece? Uma das inteligências assim que normalmente a gente já comenta, que todo mundo conhece, né? É a inteligência emocional, que a gente vai falar bastante dela aqui. A inteligência financeira, por exemplo. Né, de matemática, não sei quantos de vocês, mas às vezes na escola tem muita gente que se desenvolve nisso, né, que é a inteligência de matemática. Meu pai tem muito isso. Inteligência musical, por exemplo, né, alguns que tocam instrumento, pessoas que cantam, é um outro tipo de inteligência também, né, inteligência musical. Então existem vários tipos, né, e existem oito tipos. Oi, Fernando, boa noite, seja bem-vindo. E a Harvard diz que são 8 tipos de inteligência. Mas o que eu queria ver com vocês agora é que, assim, nos princípios milenares, né, na palavra milenar, lá em Daniel 1, capítulo 1, versículo 17, diz que 4 jovens, que eram os amigos de Daniel, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. É isso que está escrito lá no princípio milenar. Mas você vai falar para mim, nossa, Adriana, mas Deus deu sabedoria e inteligência? Quer dizer que sabedoria e inteligência são coisas diferentes? Você já tinha ouvido falar disso? Você já tinha parado para pensar nisso, que são coisas diferentes? Às vezes a gente pensa que a pessoa que ela é inteligente é a pessoa que fez faculdade, né, que tem uma formação acadêmica, né? A gente pensa muito nisso. Só que muitas vezes, primeiro que inteligência não tem a ver com isso, porque tem vários tipos de inteligência, né? Por exemplo, que a gente falou da inteligência musical. Você pode ter uma inteligência musical sem ter feito faculdade, né? E você tem isso desenvolvido. Então você tem conhecimento nessa área, você não é ignorante nessa área. Então o que acontece? Oi, Emanuel, ele prometeu que vinha, apareceu mesmo. Então, o que acontece aqui, né? Nós temos a inteligência e temos também a sabedoria. São coisas distintas, são coisas diferentes. Eu não sei se você já conheceu alguém, mas para a gente poder entender melhor como é que isso funciona, você já conheceu alguém que é muito inteligente mesmo, só que a vida dele tudo atrapalhado, tudo complicado. Por quê? Falta sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria é a inteligência em ação, é você saber usar essa inteligência para o seu benefício. Isso é sabedoria. Né? Tem um outro texto também da Bíblia, de Provérbios, que é de Salomão, que foi o homem mais sábio,
Ele deixou lá em capítulo 17, verso 24. Ele diz assim para nós, ó: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pela extremidade da terra. Então, o alvo do inteligente é a sabedoria. Ele busca isso. Porque quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais soubermos das coisas, mais próximo nós vamos estar da sabedoria. A sabedoria é um dom que Deus dá para nós, né, de expansão da nossa consciência. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, quanto mais inteligente você fica, mais vai expandindo a sua mentalidade, a sua capacidade. Como que a gente entende isso? Imagina o seguinte, né? Todo ser humano nasce com um músculo, né? Todos nós temos músculos no nosso corpo, todos nós temos. Só que ter um músculo é uma coisa, você ser musculoso é outra. São coisas diferentes, né? Qual que é a diferença? O que muda, né, de uma coisa para outra? Eu tenho um músculo, mas eu posso ter um músculo flácido, um músculo que não tem muita força, né? E eu ser musculoso é alguém que desenvolveu a musculatura dele, né? Ele trabalhou essa musculatura e agora ela tá robusta, ela tá expandida, né? Ela tem força. Então é diferente. A inteligência é a mesma coisa, né? A gente tem a inteligência e eu posso não usar ela. É como se fosse um músculo flácido, né? Ou eu posso usar e desenvolvê-la para que eu tenha então uma inteligência forte e que vai me ajudar. Porque que acontece? Muita gente também pensa assim, não, mas Deus faz as coisas para mim, né? Tenho uma fé muito grande, eu tenho fé que vai dar certo, que isso vai acontecer, tá? A gente precisa entender que existe uma diferença aqui. Por quê? Na fé, você resolve o impossível, né? Aquilo que não está dentro das suas capacidades, aí você resolve pela fé. Agora, o que é possível, ela é função da inteligência. Então, o que acontece? Eu vou buscar conhecimento naquela área, né? Por exemplo, eu quero ser um vendedor, né? O que eu fiz quando eu comecei a vender? Eu fui buscar conhecimento, eu fui fazer cursos sobre isso, eu fui estudar sobre isso, eu fui ver técnicas. Eu entrei numa área totalmente diferente, né? Eu fiz o podcast sábado e a gente conversou exatamente sobre isso. Eu já trabalhava com seguro há muitos anos, mas de outros ramos, e aí quando eu entrei na área do seguro agrícola, né, dessa área do rural, eu não entendia absolutamente nada, porque eu não era agrônoma, não tinha conhecimento. E aí o que aconteceu? Eu fui desenvolver a minha inteligência nessa área, né, eu já tinha estudado técnicas de venda, já tinha me aprimorado nisso, e agora eu fui estudar conhecimento dessa área para poder trabalhar com isso. Então aí entrou a fé? Claro que entrou a fé naquilo que eu não podia controlar. Mas aquilo que eu podia fazer, o que era possível, né, eu fiz a minha parte e me desenvolvi. Por quê? Às vezes as pessoas querem crescer e não tem como você crescer sem esforço. Porque para você passar para o próximo nível, você precisa ter um nível, um mínimo de conhecimento ou de inteligência naquela área. Tá? Imagina comigo o seguinte, você tem um estagiário dentro da sua empresa. Você vai colocar esse estagiário de gerente da tua empresa? Você faria isso? Não. Por quê? Porque tem vários tipos de inteligência, de conhecimentos, de coisas que ele precisa saber, de expansão da consciência dele, para ele poder ocupar esse cargo. A mesma coisa acontece com a gente na nossa vida. Muitas vezes nós queremos muitas coisas, a gente deseja muita coisa, sonha, né, anseia, até fala sobre isso, mas, porém, a gente não se coloca numa posição, numa condição de receber aquilo. Porque nós não estamos desenvolvidos o suficiente para ter capacidade de administrar aquilo que a gente quer. Eu quero ler para vocês, eu nem quero citar porque eu não quero perder, porque é algo muito precioso, importante que a gente viu lá no curso. E ele diz assim, ó, existe uma série de coisas que precisam acontecer para que você esteja preparado para o próximo nível de conhecimento. Só que, quando você avança, tem resultados diferentes e maiores. Às vezes, os resultados que você quer na sua vida pessoal, ou profissional, ou conjugal, elas estão no próximo nível de conhecimento. Porque lá você terá as ferramentas necessárias para resolver essas situações e precisará dominá-las.
Então o que que acontece? Jogar pérolas aos porcos, né, que a palavra de Deus fala. Às vezes tem algo muito precioso que você vai colocar na mão de alguém que não tem capacidade de administrar aquilo. E aí o que que vai acontecer? Vai perder. Então muitas vezes Deus, na sua infinita misericórdia e na sabedoria dele, ele não nos dá, porque enquanto nós não estivermos num nível melhor, que a gente saiba dar valor para aquilo, por exemplo, às vezes pode vir alguma coisa na nossa vida que a gente não sabe dar valor, por falta de entendimento, né, de inteligência, e a gente vai jogar fora e vai perder uma grande oportunidade. Né? Então é sempre importante, se você tem um objetivo, você tem algo que você gostaria de alcançar, a primeira coisa é que tipo de competência eu tenho que ter, né? Que tipo de inteligência eu preciso desenvolver para isso, para chegar onde eu quero. Né? Essa é a primeira parte para a gente começar a falar sobre a inteligência, né? Sobre expandir a nossa consciência. E a partir do que a pessoa vai ficando mais inteligente, né? Ela vai começando a andar mais pela razão do que pela emoção. Isso é também um sinônimo de inteligência. A gente percebe muito, né? Tem gente que fala assim, a sabedoria, a inteligência vem com o tempo, né? Vem com a idade. E não necessariamente. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que elas já são mais velhas e agem como uma criança. Né? Tem atitudes de extremamente infantis. A gente percebe isso muito que acontece, né? Porque nós nos tornamos aquilo que nós queremos entender sobre. Aquilo que eu gasto tempo, né? Aquilo que eu demando energia, que eu quero entender, isso começa então a me tornar aquilo, eu começo a incorporar aquilo em mim, né? Na minha vida. Daí você vai falar, então tá, Adriana, como é que a gente faz para desenvolver então essa tal da inteligência? Tá, primeiro passo, primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, leitura. Eu sei que não é um negócio muito agradável, eu sei que muita gente deve ter torcido o nariz aí, né, porque não gosta muito de ler, alguns de vocês que estão aqui eu já conversei sobre isso, mas precisa, gente, é importante, né, o brasileiro infelizmente não tem o hábito de leitura, né, quando a gente vai para outros países, o Fernando que está aqui já viajou bastante, pode me dizer até melhor que eu, né, Fernando? Muitos lugares que você vai em restaurantes, você vê as pessoas com livro, no trem, no ônibus, em vários lugares você vê as pessoas lendo, elas têm o hábito de ler. O brasileiro, infelizmente, não criou esse hábito, mas nós que estamos aqui aprendendo o método Destiny, que queremos nos desenvolver, que queremos crescer, queremos ter paz e prosperidade, nós vamos começar a ler. Por quê? Quando eu não leio, eu fico limitado ao meu entendimento, aquilo que eu vivi, as experiências que eu tive, né, as coisas que eu tenho acesso. Né? E nós moramos, por exemplo, agora no interior, né? Não fora os que estão aqui, que são de outros lugares, e você fica limitado. O que a leitura te proporciona? Ela te proporciona experiência de outras pessoas, né? De lugares sem limite. Ela te proporciona entendimentos e visões de mundos diferentes. Né? Ela te proporciona conhecimento de pessoas que correram atrás desse conhecimento, que buscaram, né? Fizeram estudos ou desenvolveram teorias e trouxeram isso para você através do livro, trazem para nós, né? Através da escrita. Né? Então, experiência, vivência, conhecimento, tudo isso vem através da leitura. Então, o que acontece? A leitura, ela te desenvolve. Ela expande, né, a sua mente. A leitura, ela tem algo que as outras coisas não têm. Às vezes a gente pode falar, mas eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, eu vou ver um documentário. É importante? É bom sim. Mas no nosso cérebro, quando a gente lê, ele tem a capacidade de imaginar quando nós lemos. O cérebro começa a desenvolver a imaginação. E isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. Né? Porque aqui nós estamos falando aqui de cognitivo, de cognição, pensamento. Então, a leitura tem essa vantagem. Então, esse é o primeiro passo. Se você realmente quer viver o princípio da inteligência, leitura na sua vida, primeira coisa. Né? Eu vi um Reels hoje falando exatamente sobre isso, né? De que era o Pondé que estava falando sobre isso, que o pai dele falava assim que pessoas inteligentes, quando estão conversando, a primeira coisa que ele pergunta é qual livro você está lendo? Porque com certeza a pessoa vai estar lendo algum livro, porque ela vai terminar aquele e ela vai começar outro. Né? Então aqui fica uma reflexão para nós. Eu sei que talvez você não goste,
Mas aqui inteligência é exatamente isso, é eu agir pela razão e nem pelo meu sentimento, não pela minha emoção ou meu sentimento, a minha vontade de não fazer, mas porque isso é importante e vai me levar para o objetivo que eu quero. Então, o primeiro passo é leitura. Segundo passo, frequentar ambientes com pessoas de sucesso, tá? Esse é o segundo ponto aqui. Por que frequentar ambientes com pessoas de sucesso, né? A gente precisa ver e estar onde as pessoas que são modelo para mim estão, né? Onde que eu quero chegar, né? Onde que eu quero estar. O Thiago contou uma história muito engraçada, né? Quando nós estivemos lá no Método, e ele disse que quando ele decidiu que ele queria ir para um próximo nível, ele queria ser, né, um profissional de alta performance, ele queria desenvolver, ter prosperidade, ele começou a ir em restaurantes caros. Ele falou que a primeira vez ele guardou bastante dinheiro, né, e foi num restaurante caro, por quê? Ele entendeu que a pessoa que ele queria se tornar, ela ia começar a frequentar esse tipo de lugares, de ambientes. E as pessoas que ele precisava modelar estavam lá. Então ele começou a ir nesses lugares. E aí ele falou que a primeira coisa que ele entendeu e aprendeu é que as pessoas ricas, elas falam baixo, elas falam baixinho. E aí ele começou a observar isso e ele viu que ele é carioca, né, do Rio de Janeiro, né, da periferia, e que fala muito alto, né, que a gente fala, fulano nasceu perto da cachoeira, a gente brinca muito disso, né. E ele falava muito alto e ele começou a perceber que pessoas, né, finas, que tinham sucesso, falavam baixo. Porque ele começou a frequentar esses ambientes para modelar, né, o comportamento deles. E aí o último são pessoas. Você se conectar com pessoas que elas estão em níveis mais altos que o seu. Olá, olha até meu cunhado aqui, gente, que chique. Seja muito bem-vindo. Nós nos conectarmos com pessoas, né, que estão no nível mais alto que o nosso, que estão no nível maior, para termos conversas diferentes, né, mentalidades diferentes, né, formas de ver um mundo diferente. Tá? Então, para nós desenvolvermos a nossa inteligência, esses são os 3 passos: leitura, frequentar ambiente com pessoas de sucesso e nos conectar com pessoas de sucesso também, ou pessoas que estão em nível maior que o nosso, ou que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo que nós temos. Tá? Então esses são os primeiros passos aí. Segundo a Universidade de Stanford, a mente humana, ela é fruto das interações. Então as interações que nós temos entre nós é como vai se tornar a nossa mente. Ela fala que depende de fatores pessoais, por exemplo, pensamentos, as nossas crenças, os exemplos que nós temos e as condições ambientais, a cultura na qual você está inserido, onde você nasceu, né, o ambiente que você vive. E por último, as ações decisórias. As ações que você toma, as decisões que você toma, tudo isso que vai formar a nossa mente. Então o que a gente está propondo aqui é exatamente isso, de você ter ações decisórias, né, de se conectar com pessoas, de começar a criar o hábito de ler, de ter ambientes, né, com pessoas de sucesso. E isso tudo começar a mudar a sua mente para você se tornar uma pessoa inteligente, começar a viver o princípio da inteligência. Porque o inteligente, gente, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer porque ele conhece as coisas. Então ele pode decidir e pode escolher, que é diferente do ignorante, né, que não tem essa opção. Né, a expansão de consciência, ela traz habilidades para nós, ela traz coisas que eu consigo, o que eu quero, ela me traz meios para conseguir, né, o que eu quero. E outra coisa que é importante, né, para a pessoa que é inteligente, ela tem a consciência de que ela não sabe tudo. Isso aqui eu achei algo fundamental para nós. Você admitir e entender que você não sabe tudo é sinônimo de inteligência. A pessoa que você vai falar alguma... eu já sei. Eu já vi. Não nem precisa falar isso pra mim. A gente percebe muito isso, né? Isso é sinônimo de ignorância, não de inteligência. Porque para você ser inteligente, você precisa ser humilde, né? A gente conversou sobre isso a semana passada, que para você ser verdadeiro, precisava ser humilde para poder ouvir a verdade. E agora, para ser inteligente, você precisa ser humilde também. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, diz que o orgulho antecede a queda. Ele vem antes da queda. Então, provavelmente, um orgulhoso vai cair. E o inteligente vai conseguir alcançar o próximo nível e os seus objetivos. Então aqui também é muito importante, né, você reconhecer isso, de que nós estamos em um eterno aprendizado, né, sempre.
sempre aprendendo, sempre crescendo, a gente nunca sabe tudo. A gente fala que a gente nasce, cresce, aprende e morre sem saber, né? Todo mundo usa essa expressão. E a maioria dos problemas que nós temos às vezes na vida é por falta de inteligência, por causa de ignorância, né? Eu falei já isso. Você não ter conhecimento nenhum sobre alguma coisa vira uma armadilha para você. Você pode acabar caindo naquela armadilha por ignorância. Então, quanto mais inteligente, mais conhecimento, melhor vai ser, né? Melhor não vai ser o nosso desenvolvimento. E aí, eu queria comentar com vocês agora sobre a inteligência, que eu vejo que é uma das mais importantes na nossa vida, que é a inteligência emocional. Tá? Por que a inteligência emocional é importante? Porque a inteligência emocional ela é responsável pelo nosso sucesso ou insucesso como indivíduo. Né? A semana passada a gente estudou sobre o princípio da verdade, ele é um princípio da área social. E esse princípio aqui é da área pessoal, o princípio da inteligência da área pessoal. Por quê? Porque os relacionamentos, eles permeiam tudo na nossa vida. Então, se você tiver inteligência emocional, com certeza você vai ter sucesso. Isso é extremamente importante. Porque às vezes a pessoa é muito inteligente, ela tem um poder de administração, de gerenciamento de negócios, por exemplo, maravilhoso. Mas as atitudes dela são horríveis. Né? A gente tem uma experiência disso do Steve Jobs. Né? Extremamente inteligente, um gênio. Né? A gente vai ver os níveis aqui mentais, ele era um nível mental extremamente desenvolvido, porém a inteligência emocional dele era muito pequena, ele tinha muita dificuldade de relacionamento, e isso atrapalhou bastante a vida dele. A gente sabe disso, que ele colheu, né, os frutos disso. E aí o Papa, né, o pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman, acho que você já deve ter ouvido falar dele. E ele coloca umas categorias da inteligência emocional em 5 habilidades, né, de inteligência emocional. Então agora a gente vai entender quais são essas habilidades. Adriano, o que é inteligência emocional? Socorro! Então nós vamos entender aqui agora. Tá? O que é inteligência emocional? Primeira coisa, primeira habilidade é o autoconhecimento emocional. Tem um filósofo famoso que diz que conhece-te a ti mesmo e você dominarás os deuses, conhecerá os deuses e conhecerá o universo. O primeiro ponto é você se conhecer, você saber quem você é, né? E isso é extremamente importante porque num relacionamento, por exemplo, se você sabe que você tem dificuldade com determinado tipo de conduta, com determinado tipo de situação, você pode evitar aquela situação, ou você pode se preparar para ela, né? Você já vai preparado. Né? A pessoa que tem pavio curto, por exemplo, né? Ela já vai lá naquela situação já preparada para que o racional dela seja mais forte do que a emoção. Né? Ela já se conhece, ela sabe as limitações que ela tem, ela sabe até onde ela consegue ir e até onde ela não dá conta. Então, o primeiro passo, né, da habilidade da inteligência emocional é você se autoconhecer. Existem testes para isso, né, que você pode fazer e aí você conseguir entender como é que você funciona, né? Por exemplo, eu já fiz alguns testes para autoconhecimento e eu vi que eu sou, por exemplo, sanguínea, né? Uma da categoria de temperamento, né? Que a gente tem vários temperamentos que nós já nascemos com eles. E o meu é sanguíneo. O que é sanguíneo? Você pode ver que eu fico falando com a mão aqui, né? E se segurar minha mão eu vou ficar muda. E eu sou muito emotiva, então eu sou muito intensa em algumas coisas, então eu já me conheço, né? Eu já sei disso. E quem convive comigo, né, mais próximo, também já me conhece, já sabe que tipo de reação eu tenho. E isso é extremamente importante, porque aí você vai conseguir trabalhar em cima disso. Tá? Segundo ponto, controle emocional. Né? Então eu me conheço é uma coisa. Ah, mas eu sou assim mesmo, então eu explodo, eu vou falar tudo que vem na boca porque eu sou assim. Aí esse é o primeiro nível, só que agora você vai pro segundo, de ter controle emocional. Isso é inteligência emocional, você não vai falar tudo que você quer, você não vai falar tudo que você pensa, né? Porque que acontece? Responder é diferente de reagir, tá? Então é legal a gente pensar sobre isso aqui agora também. O que é responder? Responder é quando você me xinga, você fala alguma coisa que me ofende, e aí eu respiro fundo e eu escolho o que eu vou falar pra você. Isso é responder. Reagir é o que a criança faz, e a gente chama de imaturidade emocional. Alguém te xinga, você é um idiota. Ah, é você que é idiota, você é idiota também. Ou a pessoa te fala alguma coisa, a criança que faz isso, né? Você é bobo, você que é bobo.
Ou alguém te faz, né, te faz alguma coisa e você já quer na hora dar o troco. Fala, não, eu não vou engolir isso. Você já quer dar a última palavra, ou começa uma discussão. Eu não levo desaforo para casa. Isso tudo é falta de controle emocional. Então, né, vamos por aqui, a gente já consegue ter um termômetro da nossa inteligência emocional. Então, autoconhecimento, controle emocional. O terceiro ponto é automotivação. Eu sei o que eu quero fazer e aquilo é uma decisão que eu já tomei e eu vou fazer aquilo independente do que eu esteja sentindo, independente das minhas emoções, aquilo que é a minha crença, ela é mais importante, aquilo que eu acredito é mais importante do que as minhas emoções, do que eu estou sentindo. Quarto, reconhecimento de emoções em outras pessoas. Né? Outra habilidade da inteligência emocional é você ter empatia, você conseguir perceber o que está acontecendo com o outro. Né? Porque que acontece? A pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela está tão presa em si mesma e ela está tão absorvida nas emoções dela que ela não consegue parar para pensar e muito menos ela conseguir ver a pessoa que está na frente dela, o que está acontecendo, o que está rolando, que tipo de reação ela tá tendo. Nossa, que chique, o pessoal que fez o teste comigo tá aqui, olha que responsabilidade. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela não tem essa noção, ela não consegue ter essa clareza de pensamento, de ter empatia, ou se colocar no lugar do outro e falar, nossa, se eu falar isso aqui a pessoa vai se ofender muito e não vai ser legal, né? E ela não consegue fazer isso. Então isso é uma habilidade também emocional. E a quinta e última é a habilidade em relacionamentos interpessoais. É você saber se relacionar com as pessoas. Né? Isso aqui é uma habilidade que tem que ser desenvolvida e quem tem isso aqui tem muito sucesso na vida, a gente sabe disso. Né? Você saber se portar em determinados tipos de lugares, porque cada lugar exige uma postura diferente, né? Uma linguagem diferente, ter humildade, né? De pedir perdão, por exemplo, é uma habilidade, né? De você, relacionamento interpessoal, né? De perdoar também, né? Então também é outra habilidade também de inteligência emocional. Então aqui com esses 5 passos você já consegue ter uma ideia e prestar atenção onde você precisa se desenvolver mais também, né? Quem guarda a sede das suas emoções, né? Ele blinda a mente. Aquele que consegue guardar, porque você não é uma porta aberta, que tudo que vem em você reage, aquilo, né, já explode, não. Você tem a inteligência, o conhecimento, a expansão e você consegue se blindar. E o sucesso nos negócios, consequentemente, vão vir com essa inteligência que você vai ter. Né? Porque os negócios são interações entre as pessoas, né? Trabalhar e resolver o problema de alguém, interagir com alguém, você vai vender para alguém, vai comprar de alguém, né? Vai ter um colaborador que vai trabalhar para você. Então, as relações interpessoais estão permeando essa questão do negócio. Então, a inteligência, ela te traz sucesso, recursos financeiros, prosperidade. Então pense nisso, né? Quando você for tomar sua decisão de realmente cumprir esse princípio da inteligência. E aí, gente, existem os níveis de conhecimento, né? Porque a nossa mentalidade, ela vai definir a nossa realidade, aquilo que está na minha mente, aquilo que eu penso, e vai definir como que vai ser a minha vida. E aí eu quero ver com vocês aqui, são 4 níveis mentais, tá? Eu vou ler eles, porque eu acho que é mais importante do que eu explicar, porque eu quero que você tenha a oportunidade de você se ver e ver em que nível mental você tá, né? Porque é impossível você ter um resultado diferente, né? Sem você elevar seu nível de conhecimento, sem você elevar seu nível mental. Você não vai conseguir passar para a próxima fase ou atingir, né, um objetivo maior que você tem na sua vida se você não mudar esse nível mental aqui, tá? Porque a ignorância é o nosso maior inimigo, né? Como a gente já falou aqui. Bom, primeiro nível mental, gente, tá? É o nível de sobrevivente, tá? Ó, o que é o nível de sobrevivente? Ele é o nível mais baixo mental e assim, gente, é aterrorizante. Eu vou até pegar um número aqui para vocês, mas os números mostram, né, as pesquisas mostram que no Brasil 52% das pessoas está no primeiro nível mental de sobrevivente, ou seja, metade da população. O que tem nesse nível aqui? É o nível do insensato. Olha lá, ele tem dificuldade em reconhecer os próprios erros e as suas emoções guiam as suas decisões.
sendo um indivíduo facilmente manipulável. Além disso, ele tem uma visão imediatista, ele não é um empreendedor e tem um sentimento de tanto faz. Ele tem zero planejamento e projetos e está sempre esperando ganhar algo de alguém. Ele é mau comunicador com más habilidades para se transmitir uma mensagem. Por isso, ele constrói relacionamentos ruins, com pouca habilidade de manutenção, ele dispõe de pouca excelência e no que é feito e faz entregas de baixa qualidade. Ele não tem nenhuma diferenciação ou criatividade e não há propósito. Ele tem um pensamento limitado, estreito, ignorante, insensato, sem filtro e não tem nenhuma habilidade, pouca coesão e concordância. Assim, ele é pouco criativo e é comum. Então, infelizmente, metade da população brasileira está se enquadrando nesse ponto. Porque é aquele tipo de pessoa que ele não busca nenhum tipo de melhora. Ele simplesmente vive, vai deixando a vida levar ele, né? E vai trabalhar, e vai para casa, e vai trabalhar, e vai para casa, e a vida vai levando. Então, ele não para planejar, ele quer algo que resolva o problema dele agora, nem que seja a melhor opção, né? Não pensa nisso. Então, esse é o primeiro nível. Aí, o segundo nível é o nível de executor. Esse nível de executor, 19% da população que está nesse nível. E aí é o nível 2, que é nível médio-baixo, tá? Então agora você começa a se identificar aí e verificar qual nível você tá. O indivíduo do nível 2, ele reconhece os seus erros, já melhorou do nível 1, mas ele é incapaz de mudar. Algumas vezes é emocional e nas outras é racional. Ele oscila. Ele tem alguma autoconfiança, sendo necessário esforço e insistência para manipular. Tem visão de curto prazo, com alguns insights empreendedores, mas dificilmente os realiza. Ele também tem leve motivação, mas não tem iniciativa. Tem insights de planejamento, mas não sabe como começar. Ele é bom em obedecer às ordens, porém é um comunicador mediano, habilidoso para tornar a mensagem transmissível. Os seus relacionamentos, eles também são medianos, com poucas expectativas. Ele tem excelência mediana e entrega o mínimo. Aqui ele fala que é como aquele servo inútil que a Bíblia cita, né? Que ele faz apenas o que é mandado para ele. Ele é pouco criativo, mas tem alguns insights que fazem uma leve diferença. Ele tem propósito de curto prazo. O nível 1 era imediatista, aqui é de curto prazo. E ainda pode ser ignorante, mas tem insights, né? Vem algumas ideias ainda na mente dele. Ele é centralizador e tem más habilidades de delegação, mas mantém o time coeso. Por fim, é pouco criativo, mas tem insights de criatividade. Tá? Então esse aqui é o segundo nível, que ele é um pouquinho melhor do que aquele, né, o primeiro nível que a gente viu ali de baixa. Agora vamos para o terceiro nível. O terceiro nível é de empreendedor. O que é empreendedor? Ele é um nível de mental de médio alto. Conhece bem a si mesmo. Ele sabe quem ele é e sabe de tudo que ele é capaz. Assim, o indivíduo do nível 3, ele toma decisões racionais, que eventualmente são motivadas pelo emocional. Ele é autoconfiante, tem visão e propósito de longo prazo. Vocês veem a diferença do imediatista, né, curto prazo e agora longo prazo. É empreendedor, mas tem capacidade de gestão limitada e toma algumas iniciativas em casos essencialmente necessários. Ele se planeja e realiza projetos com as ferramentas ao seu alcance. É bom em obedecer ordens, mas tem proatividade e é bom e flexível comunicador. Tem bons relacionamentos e a sua excelência é melhorada. Ele entrega mais do que é esperado, mas ainda não é excelente. Ele é muito criativo, se diferenciando dos outros. Tem pensamento ilimitado, mas com resquícios do pensamento ignorante. Por fim, ele é um bom gestor, tem boas habilidades de delegação e a sua criatividade é treinada através de projetos pontuais. Então, esse aqui nós estamos então no nível 3, que é o empreendedor. Então, nível 1, sobrevivente, 2, executor, 3, empreendedor. E aí o quarto, que é o nível mais alto mental, no método Destiny, né, o Thiago chama ele de mente de destino. Como que é essa pessoa?
Ele é um indivíduo que ele tem conhecimento pleno de si mesmo e realiza mudanças comportamentais espontâneas. Então ele mesmo já se percebe e ele mesmo já procura, né, melhorar. Ele é plenamente motivado. Então ele tem aquela automotivação que a gente acabou de falar. E ele atua para chegar aos seus objetivos através das decisões baseadas no que ele deseja construir, sendo autoconfiante e com autoestima plena. Ele é um visionário, sendo um empreendedor nato, com domínio completo das habilidades necessárias e realizando planejamentos e projetos de forma plena e com 100% de aproveitamento. Ele é proativo e autônomo, sem necessidade de ordens. É um comunicador nato, com domínio pleno das habilidades comunicativas. Os seus relacionamentos são ótimos e tem a habilidade plena de mantê-los. A sua excelência é máxima. Entregas são excepcionais e fora da caixa. E ele deixa sua marca naquilo que ele empreende com o objetivo de construir um legado. É um gênio e um ótimo gestor, com habilidades de delegação, feedback e manutenção da autoestima do time. Por fim, é plenamente criativo, exercendo a criatividade em todos os aspectos da sua vida. Olha só, isso aqui é o nível mais alto que nós podemos chegar, né? Que é o nível de mente de destino. Ele vai além dele mesmo, né? Ele tem uma visão, ele é visionário, ele tem uma visão muito maior do que ele mesmo. Então, e aí? Que nível mental que você tá? Né, eu fiz esse teste também, eu fiquei surpresa quando eu fiz, eu falei, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver e preciso expandir a minha consciência, né? Por quê, gente? O nosso futuro, ele depende de treinamento, de expansão de consciência e de providência divina. Né? Não tem como vir uma providência divina, um milagre, né? A gente fala isso sobre você, se você não tem uma capacidade para receber aquilo, né? Então é importante que a oportunidade encontre o treinamento, encontre alguém preparado, com uma expansão de consciência, com uma mente que consegue entender aquilo que está acontecendo. E aí então o seu futuro vai acontecer. O sucesso não aceita preguiça, é importante esforço, determinação, decisão, né? Isso é inevitável. E agora eu vou contar para vocês, então, depois de tudo isso, né, qual que é a recompensa e a promessa daquele que cumpre o princípio da inteligência. Né? O princípio da inteligência ele vai trazer para você um alto nível de consciência, né? Você vai perceber e ver coisas que outras pessoas não percebem, não veem. E aí você vai poder tomar suas decisões de maneira mais assertiva. Ele vai trazer para você evolução da sua mentalidade, né? Você vai ter um outro tipo uma outra forma de pensar. E vai ter conquistas financeiras. E aí você vai conseguir a prosperidade, vai conseguir sucesso que você tanto almeja. Né? Você vai conseguir a paz, por quê? Porque você vai tomar decisões corretas, você vai errar menos. Né? Porque você tem menos ignorância, você vai errar menos. Você vai ter conquistas financeiras, porque você vai ter inteligência emocional para poder se relacionar com as pessoas, para poder fazer negócio, para poder administrar seu dinheiro. Né? A gente vê muitas coisas. Gente, teve um filme até que falava disso, né? Você ganha na loteria, vem aquele monte de recurso, um monte de dinheiro na tua mão e você não tem sabedoria, inteligência, conhecimento para aplicar aquele dinheiro, para trabalhar com ele e perde ele rapidinho. Então não adianta nada, né? Esse sucesso vir tão rápido assim. Então fica o recadinho de hoje para vocês, que realmente vocês possam viver esse princípio da inteligência e colher todos os frutos, né? Desfrutar de todas as promessas que ele traz para a nossa vida. Além de sermos verdadeiros, né, que vimos a semana passada, também sermos inteligentes e aplicarmos isso na nossa vida. Espero ter contribuído de alguma forma. Um abraço muito grande, obrigado pelo carinho, pelo apoio. Espero que vocês compartilhem com outras pessoas, se isso está fazendo bem para você, se está te ajudando. Leve, né? Compartilhe isso para que mais pessoas possam ser abençoadas e ter paz e prosperidade. Até semana que vem. Eu esqueci de falar para vocês. Semana que vem nós vamos para a área emocional. Nós vamos pegar um princípio da nossa área emocional. A gente vai trabalhar o princípio da honra. É um dos que eu mais gosto. Ele é impressionante. Então não perca, tá bom? Segunda-feira que vem a gente se vê aqui às 8 horas, no princípio da honra. Um abraço!